Seja bem-vindo à série de talks Casa Prates na Casa Cor. Aqui nós reunimos nomes para falar da amostra, de arquitetura, mercado imobiliário e da experiência que conecta pessoas. O morar e o lugar para você fazer isso. E hoje a gente tem o privilégio aqui de estar nesse segundo talk com duas mulheres que planejam e realizam cada uma à sua maneira e na sua área. De um lado, a Marina Nesse, que já está há 31 anos aqui à frente da Casa Cor Paraná, liderando com maestria e de maneira impecável a execução da mostra. E de outro, a Thaís Correia, que é a arquiteta responsável aqui pelo espaço da Casa Prates Imóveis na mostra desse ano e que trouxe um espaço cheio de propósito e de alma aqui para a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Thaís e Marina, obrigada por estar aqui nesse segundo encontro. E aqui o desafio foi construir um ambiente do zero, né? Nós tínhamos aqui um terreno vazio e a Thaís trouxe um projeto com muito propósito, com muita alma, para um terreno que não tinha nada. Conta um pouquinho como foi transformar esse espaço. Eu gosto de contar que a gente realmente tinha um terreno vazio, a tela em branco, né, do arquiteto. E sempre que a gente chega e vê um espaço assim, que é a nossa prática, né, profissional, já começamos a imaginar muitas possibilidades, né, muitas referências, e a gente já começa a pensar em casar, né, tudo que nos é colocado com o briefing em si, né, para realmente materializar. Então, e aqui fazer isso na Casa Cor é um desafio ainda maior, porque a gente tem uma série de fatores, logístico, tá todo mundo fazendo obra ao nosso redor, a gente tem um prazo mais curto. Então, a gente começa nessa criação na escolha de um sistema construtivo de forma consciente, né, uma construção seca, limpa, que a gente possa tirar daqui e levar para outro lugar depois. Uma preocupação, assim, realmente que é muito importante, né, no início na formação desse processo. E a nossa obra aqui, ela levou 55 dias, desde o primeiro pedreiro que chegou até esse resultado final. Então, eu diria que o corpo, né, foi criado, mas a alma que tu fala, nesse propósito, vem depois com as intenções que a gente mostra no lugar. Então, tudo que foi escolhido aqui tem uma intenção de passar uma imagem, de passar um conceito, de mostrar a nossa visão de mundo, as nossas inspirações. Então, realmente é um desafio, mas faz parte da nossa prática. Ver tudo isso pronto e materializado é o que nos dá essa grande satisfação. Que joia. Marina, esse espaço aqui, né, então, para Casa Prates Imóveis, representa muito da nossa, né, da identidade da Casa Prates Imóveis aí como imobiliária, como local de acolhimento, né, aos desejos e aos sonhos das pessoas. E a mostra inteira tá super bacana, tá super bonita, né, todos os espaços incríveis. E para você, assim, o que representa, assim, né, de diferente, o que te encantou aí nesse projeto da Casa Prates? Olha, o que me encanta sobremaneira é ver uma profissional jovem que está debutando na Casa Cor, né? Vou dizer que é o segundo baile, né? Porque ela fez o ano passado a primeira experiência, que já foi fantástica, e a gente fica muito encantado de ver que ela vem com um conceito. O mais importante que a gente espera para poder fazer o marketing da experiência é que o trabalho do profissional venha conceituado e que o público tenha a possibilidade de perceber que atrás desse espaço aqui houve um pensamento, houve uma pesquisa, houve um trabalho de curadoria, houve a busca dos fornecedores. Então, não se trata de vir aqui e fazer um passe de mágica e a coisa fica pronta. Tem toda uma construção. Então, quando ela fala que fez em 55 dias, isto é fantástico. Pensar que em 55 dias ela executou todo um trabalho em que cada centímetro aqui foi garimpado de uma forma ou outra. E a Thaís é uma profissional que entra fazendo parte do casting da Casa Cor com todas as glórias, porque ela não só apresenta uma boa arquitetura, apresenta um trabalho voltado para o cliente dela, que é a Casa Prates, mas ela mostra também um cuidado maravilhoso na produção do ambiente, na finalização, no detalhe da escolha das obras de arte, na escolha dos adornos. Então, é absolutamente satisfatório e motivador a gente ver uma profissional jovem que está fazendo um trabalho maravilhoso e que mostra que parte para uma carreira brilhante. Tá bem que tá gravado, Thaís. Coisa boa, muito obrigada, Ana Marina, agradeço muito. E estar na Casa Cor é uma grande oportunidade
realmente para a gente mostrar o nosso trabalho, a nossa visão de mundo e estar entre esse time, esse grande elenco que faz tudo isso acontecer, é realmente uma enorme satisfação. A gente entende o nosso papel aqui, enquanto arquiteto, de mostrar para o mercado soluções, inovação, material, composição, falar sobre arquitetura afetiva, falar sobre vários pontos, né? Realmente conceituar através do nosso ambiente. E eu acredito que todos nós falamos juntos aqui, então, quando a gente recebe essa visita na Casa Cor, não só o meu ambiente, mas todos, a gente influencia o mercado, né? A gente apresenta soluções, então Sim. isso é incrível, esse propósito da Casa Cor. Enriquecendo o mercado, enriquece o mercado, realmente. Aculturando o mercado, exatamente. né? A gente realmente mostra essas soluções, né? Então, a Casa Cor segue absoluta, né? Como uma grande mostra das Américas. E realmente é uma grande oportunidade de estar aqui e fazer parte disso tudo, assim. Então a gente Ela, fica quando muito... fala que é uma grande mostra das Américas, é porque a Casa Cor tem hoje 22 franquias no Brasil e temos franquias também. Cada país está tendo a sua marina lá, né? Isso. Tem no Peru, tem na Colômbia, tem na Bolívia. E, então, eu digo assim, a gente faz parte dessa grande mostra das Américas, mas a nossa edição do Paraná, ela tem um fator muito importante. Nós somos famosos em toda a rede de franquias pelo padrão de qualidade que a Casa Cor do Paraná apresenta. Quem examinar esse evento e vier olhando meticulosamente, meticulosamente, vai ver que não tem nada que tenha sido feito assim, tipo, aqui foi mal feito, isso aqui está improvisado. A casa está instalada como se ela fosse continuar. Quando, na verdade, daqui a 2 meses, isso aqui tudo se desmancha. O que é uma dó. Voltamos todos à vida real, né? E já partindo para a casa do ano que vem, né? Porque a casa do ano que vem já começa a ser desenhada na nossa cabeça. Aí o Fernando, da Casa Prates, com essa tarefa de buscar e me auxiliar no imóvel para o ano que vem. E fomenta não só a arquitetura e a cultura, mas a economia em si, né? Porque imagina quantos profissionais passaram por aqui nesse período, e fornecedores e parceiros, enfim, a roda da economia mãos. se gira uma indústria do morar. A Casa Cor exatamente promove isso, o rodo desta roda da economia em torno da indústria do morar. E é uma roda que gira rápido, né? A gente, quando olha assim para esse espaço e para o prazo de 55 dias, a gente tem aqui a estrutura de uma casa quase completa, né? Porque a gente tem aqui um estar, um jantar, uma área externa, a gente tem esquadrias, a gente tem toda uma estrutura externa que foi feita do zero. Então, também demonstra que com uma rede de apoio, com parceiros corretos, com arquitetos escolhidos a dedo, né? Com a rede de fornecedores toda bem pensada nessa curadoria, é possível fazer um excelente trabalho num bom prazo. Eu sempre digo que a Casa Cor é como um espetáculo, como uma orquestra, em que tem um momento em que cada instrumento tem o seu momento de entrada, né? Exatamente. E cabe a gente reger essa orquestra, tudo dentro de um prazo programado para que o espetáculo aconteça. E todos os fornecedores e mão de obras que vêm trabalhar aqui conosco e na casa, de forma geral, eles vêm com alegria nesse propósito de fazer a coisa acontecer. Isto é uma coisa fenomenal, o que a gente enxerga, que qualquer operário que trabalha aqui, parece que eles vestem a camiseta da camiseta. Eles sabem que tem aquele prazo, e se não pode um dia dar um jeito de vir outro. Compram a ideia e trabalham todos movidos. Isso é uma coisa maravilhosa. Realmente a Casa Cor é uma vitrine, né? Então os profissionais também, os fornecedores têm a oportunidade de mostrar o seu produto, o seu trabalho. E é isso. E ao longo do tempo eu diria assim que a Casa Cor botou a casa em evidência, né? Ela botou o morar um foco de cuidado, né? Então hoje eu vejo todo o mercado se beneficia, mesmo as empresas que não estão participando, de alguma forma elas vão se beneficiar, porque alguém chega aqui, vê um objeto, vai lá numa loja, vai até num simples estofador que tenha uma portinha de garagem com a sua estofaria. Vou reformar a poltrona da minha avó. Exatamente. Então, ela movimenta todo o mercado e todo o mercado se beneficia. E a gente falou que vocês falaram muito no propósito, né? Em vestir a camisa e colocar essa essência, né? Thaís, de que maneira, assim, em que pontos você percebe que esse espaço se conecta com a essência da Casa Prates Imóveis?
São muitos fatores que determinam a essência, né? Mas é a questão dos valores que o Fernando, né, passa para a equipe, ele em si, né, no seu posicionamento, a gente se identifica, porque ele tem aquela abordagem humana, né, acolhedora, então tudo com ele é de forma muito simples, então a gente consegue sempre querer dar o nosso melhor para fazer parte dessa grande visão de movimentar, de fazer a diferença realmente no mundo. Então, isso que ele nos passa e que facilmente a gente E que consegue toda a equipe conduzir. compra essa A ideia, né? gente se Ele é inspira, né, com essa fala. Com Ele esse... imprime o estilo Fernando, né, na Isso. equipe toda. Legal. E É acaba muito refletindo isso. nos detalhes do Nos espaço detalhes do também, né? espaço, exatamente. Nós queríamos, a gente tem todo o simbolismo nos 25 anos de Casa Prates, né, para falar esse ano, então a gente trouxe essa história e contou essa história através do ambiente. Então a nossa inspiração aqui, principalmente foi sobre o modernismo brasileiro, que tem um destaque mundial, né, tão específico e que reverbera até hoje na produção atual. E a gente entende que a Casa Prates segue essa mesma lógica, esse mesmo pensamento de uma marca consolidada, atemporal, né? Então, a gente conta essa história através do modernismo, da inspiração do Artigas, né? Que foi um arquiteto curitibano também expoente. Muito importante, Muito né? importante. Então, a gente trabalha com todos esses elementos da arquitetura para contar essa história e para ter um ambiente que valoriza a arquitetura, a arte, a cultura, o design, assim como a Casa Prates. Então, a partir daqui que a gente conta essa história e que a gente recebe as pessoas também. E é muito legal ouvir, assim, de quem lidera uma mostra como essa, falando da própria liderança que ela exerce no mercado, né? Porque o líder, ele puxa o resto, né? Então, a Casa Cor, na medida em que vem liderar essa coisa da experiência de morar, muito mais do que só um lugar para viver, né? E de trazer toda essa inspiração, tendências, os arquitetos que trazem como fazer isso, a sua inspiração, a rede de fornecedores, as competências, a gente tem aí um papel fundamental que influencia todo o jeito de morar, né? E para quem é imobiliária, no caso na Casa Prates Imóveis, a busca dos clientes também fica muito mais qualificada para a gente, né? Eles são muito mais exigentes na busca e a gente consegue também trazer essa experiência para eles mais completa. Então, obrigada aí pela partilha, Marina, Thaís. Foi um prazer receber vocês e falar um pouquinho da experiência de morar aqui e, né, de mostrar a experiência de morar aqui no nosso espaço. E se você gostou desse papo, quer conhecer mais sobre a Casa Cor Paraná 2025 e sobre a Casa Prates Imóveis aqui, segue a gente nas nossas redes, Facebook, Instagram, YouTube, e todas as semanas a gente vai estar com novidades lá. Até lá!